para pá, para pá, para para pá, pá para pá, para pá. Hoje o sol acende amanhã, vem anunciar mais um novo dia a nascer, projetando luz no teu caminhar. Desperta nos lábios sorrisos, sonhos, esperança de um mundo melhor, da conquista da paz. Basta sentir a presença de Deus a guiar teus passos além do sofrer, perdendo o medo de voar, conquistando as rédeas do teu destino. Eleva e fortalece a coragem para dar o melhor que existe em você. Renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver Jesus será a tua meta, outra vez levantar. Renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver Jesus será a tua meta, outra vez levantar e viver pela fé, e viver pela fé, e cantando para pá, para pá, para pá, para pá, para pá. Olha a manhã que brilha na janela.
Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar? Tantos carinhos e tantos acenos estão ao alcance das mãos. Um jeito de olhar, um abraço de irmão. E quando um sorriso transforma o dia daquele que vive tão só. Gestos pequenos, você percebeu, são grandes mensagens de Deus. Gestos pequenos, você já notou, são grandes sementes de amor. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar? Viram no outro um espelho de si, mesmo com pouco e nada a esperar. Encontraram no amor uma chance real de viver a felicidade. Tantas histórias cantadas ao vento nos trazem momentos de paz. Um simples calar para ouvir e escutar. Tanto conforto também recebemos de quem nos estende a mão. Gestos pequenos, você percebeu, são grandes mensagens de Deus. Gestos pequenos, você já notou, são grandes sementes de amor. De amor, de amor. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar? Esperando por nós, e a tua voz ainda está no ar, perfuma a
Boa noite, irmãos queridos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, sendo envolvidos pelas vibrações amorosas de Miquel, Catuíte, Irmãs Margaridas e por toda a espiritualidade amiga do Centro Espírita Miquel, essa casa tão querida por todos nós. Que possamos visualizar que estamos no Salão Alfredo e todos juntos nos preparando para assistir o estudo da noite de hoje. Primeiramente, vou falar sobre os avisos. Em relação à campanha dos padrinhos de Natal, ainda temos algumas crianças para apadrinhar. Então, quem quiser apadrinhar uma criança, é só falar com a Carmélia. Em relação às doações, no momento, o Centro Espírita Miquel não está recebendo doações de roupas, calçados e brinquedos. Mas estamos sim recebendo gêneros alimentícios, que é para compor as nossas cestas básicas, e estamos recebendo o óleo usado, as tampinhas plásticas de refrigerante, de produtos de limpeza, livros para poderem ser usados na reciclagem, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato com o número do WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, ok? Vamos ao estudo. Estudo da noite de hoje, página de abertura, Leomar. Livro dos Espíritos, ainda continuamos na terceira parte, falando sobre as leis morais. Estamos na lei de destruição e o Mauro Rodrigues, ele vai falar sobre as guerras. Está nas questões 742 a 745. E a nossa companheira Inês Maria, no Evangelho e na introdução, em notas históricas, ela irá nos trazer um pouquinho sobre quem eram os portacheiros e os publicanos na época de Jesus. Então, meus irmãos, que possamos ter uma boa noite de estudos, de reflexões e que possamos ter uma noite de muita paz. Fiquem com Deus. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Embainha a tua espada. Embainha a tua espada. Jesus, João, capítulo 18, versículo 11. A guerra foi sempre o terror das nações. Furacão de inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade, por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço dos séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. Diante dela surgem o morticínio e o arrasamento, que compelem o povo à crueldade e à barbárie, através das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os desvarios. Ocorre o mesmo dentro de nós, quando abrimos luta contra os semelhantes, sustentando a contenda com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos nos desarvora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto,
que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Depois disso, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino, em breves momentos de insânia. Em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor: embainha a tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemos-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que, em se sacrificando sobre uma espada simbólica devidamente enzarrilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz com a felicidade e renovação. Senhor, aqui estamos, nesse instante, reunidos em vosso nome, em nome de Jesus, de Maria Santíssima e de Ismael, guia espiritual do Brasil, para realizar nossa reunião pública de sexta-feira. Esperamos, Senhor, podermos receber e sentir a presença dos nossos guias e protetores, trazendo-nos a sua palavra de conforto, carinho, de amor e de esclarecimento. Gostaríamos, Senhor, de receber também a visita desses irmãozinhos ainda sem o esclarecimento necessário, a fim de tentarmos mostrar-lhes a grande realidade do seu momento e ajudá-los a serem encaminhados para o bem, a fim de que, num tempo pequeno, possam estar trabalhando como verdadeiros obreiros de vossa seara. Que tenhamos bastante força para servi-lo, Senhor, e que, em vosso nome, do guia desta reunião, dos guias e protetores de cada um de nós, possamos dar por iniciada esta reunião. Assim seja. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva durante todo o estudo da noite de hoje. Meu nome é Mauro Rodrigues e, dando sequência dos nossos estudos do Livro dos Espíritos, ainda estamos na terceira parte, que trata das leis morais, lá no capítulo 6, Lei de Destruição. E hoje nós vamos estudar o tema Guerras. E a pergunta de número 742 é: qual a causa que leva o homem à guerra? Kardec pergunta aos espíritos da codificação qual seria a causa que levava e leva até hoje o homem à guerra. A guerra leva necessariamente à liberdade e o progresso. Por quê? Porque, embora a guerra seja um mal, como nós vamos ver nesse estudo, a guerra ela acaba produzindo um benefício nas pessoas de uma consciência de liberdade e uma prática desta liberdade ao mesmo tempo que leva este indivíduo a buscar o progresso intelectual e o progresso tecnológico. Você vê que num tempo maior nós percebemos que a guerra, embora inicialmente ela tenha produzido subjugação nos povos, no mínimo ela acaba produzindo também mudanças internas no seio daquela civilização que foi subjugada,
levando aquela civilização à liberdade e ao progresso ao longo do tempo. Então, os espíritos eles respondem o seguinte, que a predominância da natureza animal, a natureza do homem, sobre a espiritual e a satisfação das paixões, essa predominância que leva esse estado de barbárie entre os povos. Então, esses povos só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. Então, à medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas. E quando ela se faz necessária, o homem ele acaba sabendo adicionar-lhe humanidade nessa guerra. E Kardec, na pergunta 743, pergunta o seguinte: a guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Será que teremos a oportunidade de ver o desaparecimento total de guerras entre os povos? O que temos que entender como guerra? O que significa isso na espiritualidade? Como é que a doutrina espírita nos explica e nos orienta acerca da lei de destruição? O Livro dos Espíritos ele nos traz a seguinte observação, olha que interessante. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. E, além disso, ela depois vai nos dizer que a destruição necessária ocorre na natureza, tendo em vista a natural transformação biológica. A renovação é até a melhoria das espécies. Então, olha só, vou repetir esse pedaço. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Então, assim, como vimos a lei de destruição, a guerra como um processo necessário, ela é importante para essa renovação e melhoria dos seres vivos. Então, vamos ver o que os espíritos nos respondem. A resposta dos espíritos é sim. A guerra vai um dia acabar na Terra, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. E qual é a lei de Deus, irmãos? O amor. Então, todos os povos serão irmãos. Percebam então aí, queridos amigos, mais uma vez, a esperança de dias melhores num futuro muito melhor, porque os espíritos da codificação nos disseram que um dia a guerra vai terminar. No mundo de regeneração, ele diz aqui, o planeta estará livre de expiações e guerras serão banidas. Isso é maravilhoso sabermos, porque isso representa para nós um estímulo para que nós possamos continuar trabalhando, para que nós possamos continuar nos melhorando, fazendo a nossa reforma íntima. Por mais dolorosa que essa reforma íntima seja, ela é necessária. Nós precisamos destruir esse homem velho, nós precisamos destruir o orgulho, o egoísmo, que ainda estão tão fortes e latentes em nossa vida, em nossos corações. É difícil, mas é um processo necessário e nós vamos conseguir. Nós precisamos perseverar, precisamos enfrentar nós mesmos, mas nós vamos chegar lá. E como será feliz, não é? Quão bom será para todos nós quando nós estivermos num mundo de regeneração, livres de guerras, livres de tantos flagelos destruidores que vivem nos causando dores atrozes, não é verdade? E na pergunta 744, Kardec pergunta: qual o objetivo que a providência divina teve ao tornar necessário a guerra?
Ora, será que teve realmente um objetivo de tornar uma guerra, que é algo tão ruim, necessária? E os codificadores respondem que sim, a necessidade da guerra é tornar a liberdade e o progresso desse povo que foi subjugado. É um doloroso processo de conquista de liberdade e de progresso, mas é porque é um processo de conquista da liberdade. E por que é um processo de conquista da liberdade? É porque ainda nós estamos presos às nossas imperfeições, nós ainda estamos arraigados ao nosso egoísmo. E aí, a guerra é um reflexo desse aprisionamento que nós estabelecemos para nós mesmos. Porque a prisão, ela não é apenas física, ela é também mental. E aí nós estamos nesse processo de libertação, de busca pela libertação. Mas nós chegaremos lá, com certeza. Precisamos, claro, continuar tentando, nos esforçando sempre, mas nesse objetivo, com certeza, nós vamos chegar lá. E Kardec acrescenta uma outra pergunta em cima da questão 744, que é a pergunta de número 744A. Se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim e por resultado a escravização? Então ele quer saber se a guerra ela tem esse efeito de conduzir à liberdade nesses povos que foram subjugados, como se explica? Porque geralmente, por fim, acaba resultando na escravização desse povo que foi subjugado. E os espíritos da codificação nos respondem o seguinte: a escravização momentânea para sovar os povos, a fim de fazê-los andar mais depressa. Quer dizer, há determinadas maneiras no mundo espiritual de olhar para as nossas atitudes aqui na Terra, não é? Seja durante a guerra, seja nos homicídios, seja nas atitudes agressivas. E ali, eles nos explicam valores e conceitos muito interessantes. Quer dizer, as guerras, nesses casos, são instrumentos violentos para acordar as almas endurecidas. O espírito, ele não deve dormir no que se refere à reforma íntima, para não cair nas armadilhas das trevas. Como podemos notar, o flagelo da escravidão é um dos movimentos que liberta a alma, como nós vimos aqui agora, fazendo o quê? Essas almas esquecer o orgulho e o egoísmo. Essa libertação faz com que a alma se liberte do orgulho e do egoísmo. São existências e mais existências como servidores comuns de senhores perversos. Essas almas ficam presas no coração da humildade e da obediência. E por fim, Kardec faz a seguinte pergunta de número 745 aos espíritos da codificação: que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Quer dizer, Kardec quer saber por que alguém quer incitar uma guerra, mas em proveito próprio. Qual seria a finalidade? Ao que eles respondem que esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas experiências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Ora, os países que suscitam guerras para o proveito próprio são os grandes culpados, e eles responderão por esses desastres que provocam, que vão provocar, dos flagelos que torturam os povos. Dizia Jesus assim: é necessário o escândalo, mas ai daquele que provocar o escândalo. A ambição, quase sempre, é o motivo dos países famintos por dinheiros e bens materiais suscitarem guerras em proveito próprio. Os que perdem a guerra
além da derrota e de muitas perdas, tanto materiais como morais, ainda são surrupiados pelos vencedores, sofrendo expoliações de todos os tipos. Jesus, há quase 2000 anos, já preveniu aos intérpretes da lei de Deus o que poderia ocorrer com eles, conforme Lucas anotou no capítulo 11, versículo 46. Diz assim: Mas ele respondeu: Ai de vós, intérpretes da lei, porque sobrecarregarás os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Quer dizer, esses senhores da guerra vão subjugar homens em proveito próprio para a guerra, mas eles mesmos vão estar bem longe da guerra. A lei nos diz que ninguém oprime sem ser oprimido, não é? Ninguém persegue sem ser perseguido. Tudo que damos, recebemos de retorno. Assim, a doutrina dos espíritos, né, ela nos traz convites todos os dias para que possamos mudar nossa postura espiritual, no modo de conversar com os outros, no modo de agir com os nossos semelhantes. Por quê? Porque a palavra é força poderosa. Ela pode tanto construir como destruir, de acordo com o sentimento que nós alimentamos. Então é por isso que Jesus é nosso mestre incomparável. Ele é o educador do verbo em todas as situações. Então não sejamos nem os grandes, nem mesmo os pequenos culpados. O nosso lugar de seres conscientes, os nossos deveres, deve ser de benfeitores em todos os rumos, ajudando sempre e servindo somente com amor. Agradeço a oportunidade de estar com vocês nesse momento, agradecendo também ao nosso mestre. E, como o slide diz, Deus se apresenta ao homem através do próprio homem. Que sejamos a imagem de Deus, a imagem do amor. Fiquem com Deus. Boa noite a todos, queridos irmãos. Venho trazer hoje aqui o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da introdução do nosso livro, onde vai trazer o item 3, notícias históricas. E temos hoje para falar sobre os publicanos e os portageiros, né? Que na época de Jesus, a sociedade judaica era permeada por culturas diferentes, né, por seitas diversas, e o que trazia muitos conflitos entre si, né, por conta de poderes políticos. Então era um momento de muita injustiça, de muita repressão, guerras, escravidão, né? E os judeus, eles já vinham sofrendo muito com a escravidão, né? Então eles queriam a separação do seu povo, né? E esse povo, quando foi separado pelo mundo para fugir dessa escravidão, eles foram também dando interpretações diferentes na sua religião, o que foi causando também mais confusão. Então a gente tinha a confusão da sociedade e entre as seitas também havia. E no meio disso tudo estava Jesus, né, para trazer uma mensagem renovadora, né, tentando tirar o melhor de cada um e mostrando que mais importante do que ter uma religião era viver aquela verdade cristã, que muitos defendiam, né, os ensinamentos trazidos pelos profetas, mas que na prática eles agiam de forma diferente. Então a maioria dos judeus acabou rejeitando Jesus, né, porque eles não acreditavam que ele era o Messias.
né? E Jesus tocava muito forte em cima das questões a serem resolvidas, o que trazia um grande incômodo, né? Um grande incômodo. Então, aquele momento era um momento onde política e religião era muito misturado, né? Então, envolvia também a questão do poder, do dinheiro, né? E imagina isso tudo para ser administrado por esses grupos, todos ao mesmo tempo, querendo a mesma coisa. Então, só poderia dar conflito, né? Então, vamos ao nosso estudo. Então, para iniciar, é interessante que a gente lembre que esse povo, ele estava sob o domínio romano. Então, o domínio romano, ele era muito forte, muito poderoso, né? Era uma monarquia. E aí a gente tinha a sociedade dividida dessa forma aí. Os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Então, os patrícios, eles eram os descendentes das famílias mais antigas, né? Eram os donos das maiores e melhores terras, e eles tinham assento, né, junto à política para tomar decisões. Então, eles tinham voto, eles tinham voz, eles tinham vez. Em seguida, tinham os plebeus, que era a maioria da população, que não tinha direito a participar do governo, né? Então, estavam os pequenos comerciantes, os agricultores, os pastores e os artesãos. Quer dizer, eles ajudavam a movimentar a economia, mas eles não tinham direito à voz. As suas necessidades não eram ouvidas. E eles também não podiam pleitear nenhuma melhoria. Logo abaixo tinham os clientes, né, que eram pessoas que prestavam serviços aos patrícios, né, pessoas pobres, então iam trabalhar junto aos patrícios, os mais ricos, em troca de comida, de moradia, de roupa e proteção. Obviamente que eles estavam subordinados aos mais cruéis castigos, então de uma hora para outra eles poderiam acabar na prisão e qualquer coisa era motivo para serem mortos, né? E na base da pirâmide daquela época nós tínhamos os escravos, que eram prisioneiros de guerra, né? Eram também aqueles endividados, né, que eram condenados pela justiça da época. E eles absolutamente não tinham nenhum direito político, absolutamente nada. Então ficavam lá presos até a sua morte. E naquela época existiam diversos tipos de morte, né, para servir de modelo ao restante da população que atividade ou que comportamento não poderia ser feito porque não seria aceito. Era um momento de muita dureza. E aí, no meio desse contexto político e religioso, dentro dessa sociedade, a sociedade judaica se organizava tentando controlar a opinião, tentando controlar as pessoas, né, manipulando a fé para se manter no poder. Então, dentro dessa sociedade, nós tínhamos vários grupos, né, e aí eram por entendimento, por ideais políticos, né? Então, nós tínhamos os grupos. Vamos lá, vamos ouvir um pouquinho sobre cada um deles, né? Nós tínhamos os saduceus, que estavam ligados à vida do templo, e em sua maioria eram homens ricos e não acreditavam na existência dos anjos, eram na maioria do sinédrio. Então eles tinham um grande poder de decisão sobre o povo, né? Sobre a política. Eles opinavam diretamente junto ao imperador. Então as características desse povo eram o mundanismo, o secularismo e o materialismo. Os saduceus eram judeus da Judéia, de alto escalão social e grande poder econômico. Então eles eram responsáveis pela manutenção, pelo cuidado, né, com o templo, e era um partido também de estirpe sacerdotal dominante. Então eles ficavam ali tomando conta, né, da situação do povo, do comportamento do povo, e eles auxiliavam também
nas condenações, porque a opinião deles era muito importante. Então, qualquer um que se intrometesse em seus interesses era posto logo à prisão e muitas vezes à morte. Depois nós temos os fariseus. Né? Os fariseus conferiam igual valor às tradições dos anciãos e às escrituras sagradas, porque aqui se pensava, né, se tinha como seita tudo que os profetas trouxeram. Então eles escreveram e aí tinha aquela lei escrita, né, que é a Torá, e também tinha uma lei que era oral, que passava de um para outro, e isso era muito importante. E até hoje, né, há seguidores da Torá, obviamente, né, então eles tentavam cumprir à risca aquilo ali, mas a prática, Jesus veio mostrar que a prática ainda estava distante de tudo que eles estavam pregando, e isso os irritou, né? Então eram meticulosos quanto ao cumprimento da lei mosaica e por isso a maioria dos escribas pertencia a esse grupo. Eles estudavam muito, né? Defendiam, pregavam a lei. Então as características dele eram o legalismo, mas também a hipocrisia e a aparência. Então eles todos eram devotos da Torá, né? Que é a Bíblia hebraica, e também da Bíblia oral, e eles escreviam essa lei, né, e criaram um espaço de sinagoga onde eles puderam, né, as sinagogas eram os espaços onde eles iam discutir e passar esses ensinamentos para o povo. Depois nós temos os essênios, né, que também vem de um movimento judaico antigo, era um grupo de asceta do passado que entendiam que a vida urbana e religiosa dos judeus da sua época era mundana, vivendo isolados, buscando uma espiritualidade elevada. Então, eles, por sua vez, também se sentiam melhores que os outros, não achavam que eram dignos de conviver com os outros. E a característica dele era esse asceticismo e também o misticismo. Eles eram extremamente místicos, ritualísticos, né? Jesus veio falar um pouco sobre isso, que não há necessidade de tantos rituais assim para se chegar a Deus, né? Mas que pelas próprias obras a gente acessa a espiritualidade. Outro grupo dominante era os zelotes. Os zelotes fazia parte de um movimento político, né? E esse movimento ele incitava o povo da Judéia a se rebelar contra o Império Romano. Eles não gostavam do que estava acontecendo e eles queriam mudanças. Então eles levavam conhecimento para ver se o povo saía do lugar, né? Tanto que mais tarde eles acabaram entrando em guerra com os romanos, né? Eles rejeitavam também a questão do pagamento de tributo, né? Eles entendiam até que esses pagamentos que Roma cobrava era uma traição, né, para Deus, né? Eles eram judeus eram ortodoxos, né? Então eles queriam, puxa vida, né, que as coisas pudessem ser diferentes. Eles queriam um pedaço, né, político, eles queriam direitos, eles queriam também o seu espaço. Então eles acreditavam que a submissão a Roma fosse uma traição a Deus. Porque Roma, para sustentar o império, a riqueza e o exército, ele tirava todo o dinheiro, né, através de tributos diversos, para manter aquele apogeu todo. E simplesmente eles oprimiam o povo, né? Imagina, o povo judeu que já tinha sido escravo e que estavam tentando um lugar ao sol. Mas tinha essas discordâncias. Então aí havia muitos conflitos. Então eles eram o terror dos soldados romanos, já que as suas excursões eram realizadas sobre o manto da noite. Eles surpreendiam os soldados para bater os soldados. Então, as características desse povo eram a violência, a revolta e a rebelião. Aí você imagina Jesus chegar com uma proposta de paz e de amor ao próximo. Paz e amor ao próximo. E como é que convence, né, esse povo? E tinha também os herodianos, né, que tinham características de agremiação partidária, era sempre misturado isso, né, política com religião, apoiando a dinastia dos Herodes, que deviam seu poder às forças romanas de ocupação. E os interesses, a característica deles eram interesses
político. Então, os herodianos eram uma seita, né, seita / partido, né, que obviamente oposto a Jesus, e eles eram citados sempre, né, historicamente, junto com os fariseus, né, porque eles eram apoiadores de Herodes, né, que é uma dinastia, e eles eram também favoráveis à aliança com os judeus, né, porque os judeus não queriam o domínio romano, mas eram obrigados a conviver naquele lugar e brigando por espaço o tempo todo, né? Então, existiam naquela época comunidades judaicas que viviam nessas terras governadas pelos filhos de Herodes, né? Que a gente tem o grande, o Herodes Antipas, e tem os seus descendentes. Então, esses herodianos, eles ficavam ali entre a cruz e a caldeirinha, tendo que conviver com aquele movimento, com aquelas pessoas, mas também defender seus interesses. Então, tudo isso era motivo de conflito. E nesse contexto aqui, né, de tantas divergências, Jesus veio propor um Deus único, né, e uma fraternidade. Então, imagine a dificuldade dessas criaturas compreender essa proposta. Ela era para uns tão maravilhosos, para os mais sofridos, obviamente, e como era dramática e ameaçadora para os poderosos, né? Porque era revolucionária, essa proposta de Jesus era revolucionária. Então vamos lá saber um pouco mais sobre os dois grupos que viemos falar aqui hoje. Os publicanos, né? Então temos aí uma imagem, né, do cobrador de imposto, fazendo ali a sua relação nos recebimentos, né? O cobrador de imposto eram assim chamados na antiga Roma os cavaleiros arredentários das taxas públicas, incumbidos das cobranças dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesma, assim como em outras partes do Império. Esses cobradores nós temos nessa função, né, que hoje virou profissão, eles estavam ali fazendo um trabalho, né? E as pessoas da época entendiam que como eles estavam naquela função, eles concordavam com aquilo, mas nem sempre isso correspondia à realidade, né? Eles eram muito desprezados pelo povo porque tinham muitos que eram corruptos, cobrando um pouco mais para si, enriquecendo à custa da miséria de muitos para a manutenção do Império Romano. Esse comportamento também a gente vê até hoje, né? Nós temos impostos a pagar, nós recebemos multa de trânsito e às vezes nós temos ali companheiros também que se corrompem, tirando um pouco mais. Então, o comportamento da criatura nem é o lugar que a pessoa ocupa, mas o lugar que a pessoa ocupa, dependendo da moralidade que se tenha, já o coloca frente a frente com uma prova, né? Que ele deverá vencer, mas no momento que a criatura está aprendendo, ela ainda se compraz com o erro. Então, naquela época que tinha-se muita necessidade, aquele que tinha um emprego, ele fazia de tudo, né, para manter. E alguns que eram realmente, né, inferiores em sua moralidade, eles faziam isso. Então, os impostos já eram muito pesados. Os impostos não traziam nenhum tipo de benefício à população. Então, em quem que a população descarregava? Ninguém ia poder reclamar com Roma diretamente, não é? Eles reclamavam com os próprios cobradores, obviamente, né? E nesse contexto, Jesus consegue fazer muita coisa. Ele consegue sensibilizar corações, né? Ele consegue fazer transformações, mostrar que é possível tomar uma consciência de um trabalho que se faz e que a gente também, de uma certa forma, pelo nosso comportamento, a gente também é responsável pelo dano que a gente causa no outro. Então, ele conseguiu uma conversão maravilhosa, por exemplo, com Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, um homem extremamente rico, mas desprezado, né, pelo povo judeu por conta da situação do enriquecimento ilícito. Mas ele
teve um despertamento, desejou encontrar Jesus, convidou Jesus à sua casa, ouviu a pregação e se converteu na proposta renovadora do Cristo. Olha que coisa maravilhosa, né? E os portageiros? Os portageiros, da mesma maneira, eram também os arrendatários, era o que a gente conhece hoje como os profissionais da alfândega, aqueles que cobram imposto por aquilo que entra e sai dos países, né? Mas pelo que entra, né? Então você sai de um país, para entrar no outro com algum produto, você paga uma taxa. E até mesmo para sair do país com alguma coisa, você tem que pagar uma taxa. Você tem que dizer o que você está levando e você só pode levar tal quantidade. Então, eles arrecadavam esses tributos para a manutenção do Império Romano. Então, eles eram indivíduos de baixa categoria, assim tratados pelo povo, incumbidos da cobrança dos direitos de entrada nas cidades. Os pedágios, né, minha gente, que a gente tem até hoje. Pedágio quando a gente vai de uma cidade para outra. Agora a gente diz para a manutenção da estrada que todos nós usamos, para a segurança, para o acesso à saúde. Então o pedágio é cobrado nesse sentido. Há quem desvie? Porque a moralidade nossa ainda está muito atrasada. Então naquela época também era a mesma coisa. Então esses pedágios eles estavam lá nas estradas da cidade, eles estavam também nos pórticos da cidade, né? E eles eram responsáveis para receber esses impostos sobre as mercadorias, que também eram superfaturadas. Então a gente vê muita semelhança com a atualidade. E isso não tem a ver com a função, porque você pode desempenhar essa função sem haver esse desvio de conduta, né? Não precisa desviar o excedente do valor que é cobrado, porque você sabe o seu papel, né? A sua intenção é desenvolver um trabalho, né? Mas enfim, naquela época os portageiros, né, eles tinham esse comportamento, eles se aproveitavam um pouco mais dessa entrada de dinheiro, né? Porque ao mesmo tempo que eles achavam que Roma fazia coisas abusivas, eles também tinham o mesmo comportamento em relação aos outros, abaixo de si. Então eles também eram desprezados pelo povo, porque os tinham como pessoas de má vida, indignos de conviver com pessoas distintas, e assim como os publicanos desviavam recursos para si. Então o famoso e velho egoísmo, né? Eram considerados como traidores pelo seu povo, já que eram judeus a serviço do Império Romano. Então aí você imagina a situação, né? Você é judeu, você vê que seu povo sai de escravidão, que seu povo deseja um espaço para cultuar a sua fé, que seu povo deseja um estado político para a melhoria do povo, e você cumpre com uma cartilha do opressor. Então, era demais para o povo judeu. Isso causou muita dificuldade. E mesmo nesse cenário caótico, né, Jesus vai tirar um elemento que ele percebe, né, no seu íntimo, uma inclinação, e Jesus o chama. É o Mateus, né, o Mateus Levi, que Jesus faz um convite a ele e ele também não titubeia. Ele ele levanta desse espaço onde ele estava exercendo essa tarefa e deixa tudo e segue a Jesus, né? É uma conversão maravilhosa, né? Porque deixar tudo, né, é uma transformação radical. Então, a proposta de Jesus era renovadora, mas tão fascinante para alguns espíritos, que foi capaz de simplesmente mudar, transformar, né, de uma maneira avassaladora a vida, muitas vidas de irmãos, inclusive do Mateus. Então, o campo de ação de Jesus era esse espaço tumultuado, muito parecido com o nosso momento atual, onde a gente tem o sinédrio, onde a gente tem aqueles que defendem a verdade absoluta, onde a gente tem os pobres, os necessitados, aqueles que acolhem a mensagem, né? Onde a gente tem aqueles que são corruptos,
mas que tem em germe ali a intenção de mudança, que Jesus pode acessar esse coração. A gente tem aquele que está envolvido até o último fio de cabelo, né, em complicações, em más escolhas, mas que atende ao chamado de Jesus quando toca no seu coração. A gente tem os grandes espaços políticos, onde há decisões, né, de irmãos que estão nos cargos superiores, e que agora os partidos políticos, eles são uma evolução, né, daquela época do Império, em que tinham ali os representantes das seitas e os representantes das localidades, como nós temos hoje, né, que representam os estados e que vão ali defender os interesses do povo. E nós temos também os caídos, aqueles que estão lá na base da pirâmide, né, aqueles sofredores que muitas vezes não têm conhecimento religioso, não têm abrigo, né, estão deserdados, estão excluídos da sociedade, mas que Jesus os alcança. E é muito comum vermos resgate desses irmãos pela palavra renovadora de Jesus. Então, o nosso campo de ação é o campo que Jesus também caminhou. Pode parecer caótico, discordante, mas Jesus nos disse que nós também podemos fazer coisas iguais a que ele fez. Então, a palavra renovadora de Jesus, da doutrina espírita, é essa, que vai iluminar esses corações e aos poucos fazer as conversões, a queda de padrões que nós arrastamos há milênios, desde essa época até hoje, né? Jesus propôs essa transformação. Então, a transformação moral, a vivência prática cristã. Então, estejamos aonde estivermos, nos cargos mais altos, junto ao povo, né? Nos lugares de tomada de decisão coletiva, que possamos lembrar da mensagem do Cristo, que possamos lembrar dessa transformação possível a partir do momento que nós aceitemos essa mensagem, esse modelo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, meus irmãos, que possamos sempre fazer as melhores escolhas pautadas nessa verdade. A verdade que liberta, a iluminação interior, porque Cristo confiou em nós e Ele aguarda que nós o sigamos até hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Ao final desse encontro, só temos de agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, por toda a inspiração, por toda a tranquilidade e por toda a reflexão que fizemos, que possamos ter aproveitado cada palavra, que possamos exercitar cada ensinamento trazido aqui. Obrigada, amigos espirituais, pela sustentação do nosso trabalho em nossa casa, mesmo à distância. Sabemos que não nos abandonam jamais, então cada um de nós está em companhia dos espíritos amigos, dos trabalhadores da Casa de Miguel. E agora queremos te agradecer mais uma vez tudo que daqui recebemos. Muito obrigado, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo envolva todos os corações. Que tenhamos uma semana de muita paz, de muita harmonia. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.